Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe cada um que neste momento vai poder acompanhar esta live e vai poder compreender a respeito do que nós vamos tratar aqui. O que faz de alguém um filho de Deus? É disto que eu queria partilhar convosco e eu tenho como convidado o pastor Builão, que vai poder ajudar a esmiuçar este tema de modo com que você que não compreende saiba como ou o que faz alguém um filho de Deus. Pastor Builão, o que faz de alguém um filho de Deus? Perdi aí a conexão com o pastor Builão, mas depois que eu assim tiver a conexão novamente com o pastor Builão, ele vai poder esmiuçar. Quanto a isto, eu vou poder partilhar contigo o que é que faz de alguém um filho de Deus. Em cada geração e em cada tempo, há religiões, há igrejas, há um profeta de Deus, há líderes religiosos, a Bíblia e assim em diante. Como alguém ou o que faz de alguém ser um filho de Deus? No tempo de Jesus, enquanto Jesus ministrava na terra, o que poderia fazer alguém um filho de Deus? No tempo de Jeremias, enquanto Jeremias estava a ministrar na terra, o que poderia fazer alguém um filho de Deus? O que fez de alguém no tempo de Paulo um filho de Deus? Você vê? Conforme eu tivera dito no meu primeiro exemplo, no tempo de Jesus existiam os livros de Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, Ageu, Samuel e os outros profetas cuja Bíblia narra. O que fazia de alguém um filho de Deus? Portanto, é alguém que poderia seguir, obedecer tudo quanto Moisés disse. Alguém que poderia seguir e fazer tudo quanto um outro profeta disse. Faria-lhe de ser um filho de Deus? Alguém que era piedoso a uma religião, seja ela saduceu, o helenita, indiano, periseu, isso lhe fazia um filho de Deus. O que faz de alguém um filho de Deus? De geração em geração, somente há uma única maneira de alguém ser filho de Deus, de alguém tornar-se um filho de Deus. Alguém é um filho de Deus quando ele reconhece o profeta mensageiro vivo da sua geração. Quando você crê no profeta que Deus envia, o profeta de Deus em uma geração é aquele que todo mundo combate. Aquele que, você vê, em uma geração, quem é aquele que está com as palavras de vida eterna? Em uma geração, quem é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta não é aquele que pode vir ao mundo e dizer que eu sou profeta de Deus. O verdadeiro profeta não é aquele fundador de uma denominação religiosa ou aquele que vem com unção, milagres e prodígios. Mas, em uma geração, o único verdadeiro profeta de Deus para aquela geração é aquele que todo mundo combate. É aquele que as religiões perseguem. É aquele que pessoas com doutrinas diferentes, princípios diferentes, apesar de divisões de doutrinas, são unânimes em poderem chamá-lo de são em poder dizer-lhe como um profeta. Você vê? Segundo a história, aquele que todos combatem é ele que está com as palavras de vida eterna. Em uma geração, o verdadeiro profeta é aquele que um católico, com um protestante, com um muçulmano, com um budista, com um islamita, com um pentecostal, com um evangélico, são unânimes em chamá-lo como o anticristo. São unânimes em poderem reconhecê-lo como um falso profeta. Você vê, o verdadeiro profeta de Deus em uma geração é aquele que não é fundador de uma religião, não é fundador de uma organização religiosa ou algo do gênero. O verdadeiro profeta de Deus em uma geração é aquele que tem uma mensagem bárbara para a sua geração. É aquele que a sua mensagem
é uma ofensa para os habitantes da terra que frequentam as religiões. O verdadeiro profeta é aquele que mete os líderes religiosos em perigo, mete os líderes religiosos com medo da maneira que eles acreditam servir Deus. E é reconhecendo que você é um filho de Deus. É reidentificar Deus em tal homem que você é um filho de Deus. Deus encarna-se em um homem, em uma geração. E este homem é chamado o profeta o vivo da geração. Só desta maneira, você identificar este homem, você abandonar a religião. Não importa se é uma religião de nascimento, não importa se é a religião dos teus avós ou dos teus bisavós, é você abandonar esta religião, identificar tal homem, seguir tal homem, viver em conformidade à revelação que este homem recebeu da parte de Deus, que você poderá se tornar um filho de Deus. No tempo de Noé, existiam pessoas piedosas, pessoas que aparentavam ser Deus, pessoas que poderiam dizer que servem a Deus, mas dentre todos esses, somente aquele que reconheceu Noé, identificou Deus em Noé, é que eram filhos de Deus. E somente esses é que foram salvos do dilúvio. De geração em geração, o que faz de alguém um filho de Deus é quando ele abandona a religião de nascimento, é quando ele abandona a sua denominação religiosa para seguir um homem devido à sua mensagem, devido ao que ele diz. É desta maneira e a única maneira que alguém é um filho de Deus. Fora disso, você simplesmente serás católico, você simplesmente serás um branamista, você simplesmente serás um evangélico, um presbiteriano e assim em diante, mas não um filho de Deus. Para isto, para poder se fundamentar mais, para poder dar-se um acréscimo de tudo quanto eu pude falar, eu passo a palavra ao pastor Builão, que vai poder narrar. Pastor Builão, não, é o nosso tema. O que faz de alguém de Deus? O homem é filho de Deus pela capacidade de reconhecer Deus através de um homem vivo na terra. Nós vemos, por exemplo, no livro de João, penso que seja o capítulo 1, enquanto João dava testemunho de Jesus Cristo, ele disse que Jesus Cristo veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês compreendem? Todos aqueles que receberam Jesus de Nazaré, Deus deu-lhes o poder de se formarem, de se transformarem em filhos de Deus. Por quê? Porque receberam Jesus Cristo na terra. Pedro, João, Tiago, Maria Madalena, Susana, aquela mulher samaritana, todos esses naquela geração que receberam Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém naquele tempo não poderia por livre vontade, clamar ser filho de Deus. Poderia clamar ser filho de Deus porque acredita na Bíblia, porque vai a uma sinagoga, porque tem uma determinada crença religiosa. Um fariseu, um doutor da lei, poderia se considerar filho de Deus porque ele já segue toda a lei de Moisés, porque ele conhece as Escrituras. Mas João, dando testemunho de Jesus, ele disse que a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é desta maneira que alguém se torna filho de Deus, por receber aquele que Jesus Cristo enviou no seu tempo. Nós vemos que, enquanto Jesus Cristo estava na terra, os filhos de Deus eram simplesmente aqueles que seguiram Jesus Cristo. E em João 8, versículo 44, Jesus chamou a todos os religiosos do seu tempo como filhos do diabo Satanás. Jesus disse: vocês servem e adoram o diabo Satanás. Aqueles fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e assim em diante, Jesus Cristo disse que eles serviam o seu pai, o diabo Satanás.
E vocês devem saber que os altares dos fariseus, saduceus, zelotes, doutores da lei, que vocês veem na Bíblia, são o que vocês chamam hoje de igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, adventistas e assim diante. Você não pode clamar ser filho de Deus só porque você conhece as Escrituras. Você não pode clamar ser filho de Deus porque você vai a uma igreja. Mas você é filho de Deus quando você recebe o profeta que Jesus Cristo enviou. É quando você recebe aquele que Deus enviou no seu tempo que te será dado o poder de ser feito filho de Deus. Você vê que todo humano na terra tem a capacidade de discernir a voz do seu pai. Se o teu pai liga para você, independentemente do telefone que ele utilizar, nem que seja de um número desconhecido, por ser seu pai, você terá a capacidade de distinguir, essa é a voz do meu pai. Você terá essa capacidade, por quê? Porque é o teu pai. Sabe? E qualquer outra pessoa, ouvindo o teu pai, não vai reconhecer, aquela voz não lhe dirá nada. É como a voz de qualquer outro na rua. Mas você, como filho do tal Senhor, você conseguirá distinguir a voz do teu pai. É assim de Deus e os seus filhos. A capacidade que todo filho de Deus tem de distinguir a voz de Deus se manifesta através do profeta mensageiro vivo no seu tempo. É somente assim. Vocês reconhecem que no tempo de Noé, os filhos de Deus não eram aqueles que pereceram no dilúvio. São todos aqueles que estavam aí com Noé, reconheceram Noé, o profeta vivo do seu tempo. Você não pode... Eu penso que você esteja unânime no mesmo pensamento que todos aqueles que rejeitaram Noé não eram filhos de Deus, mas são aqueles que aceitaram o profeta Noé. E como você hoje vai ser filho de Deus sem aceitar aquele que Jesus Cristo enviou no seu tempo? Mesmo Jesus Cristo, em sua geração, conforme o profeta com Filipe hoje, ele condenou todas as crenças. Enquanto ele estava a condenar os religiosos do seu tempo, os religiosos viram, não, esse camarada condena todas as nossas crenças. Este que se diz Messias condena todas as crenças. Então, já que você condena todas as crenças, o que nós faremos então para executar a obra de Deus? Isso está em João 6, versículo 28 a 29. Eles perguntaram a Jesus, mas qual é a obra de Deus então? E Jesus lhes disse que a obra de Deus é que vocês reconheçam aquele que Deus enviou. É somente isso. A obra de Deus, no tempo em que Jesus estava na terra, Jesus era enviado naquele tempo. E era reconhecer aquele filho do carpinteiro que as religiões rejeitaram. No tempo em que Paulo estava na terra como mensageiro para os gentios, a obra de Deus era reconhecer Paulo como mensageiro naquele tempo. A obra de Deus sempre consistiu em reconhecer um homem vivo na terra. Deus sempre teve um homem vivo na terra, a qual é necessário reconhecer para você ser considerado filho de Deus. Amém. Deus abençoe o pastor Builão, Deus abençoe todos quantos estão a acompanhar esta live, o que faz de alguém um filho de Deus. Realmente, esta é uma pergunta que qualquer pessoa, logo que você pergunta a ele responde de uma forma errada, mas com toda a convicção, porque a força de se acreditar na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade na vida das pessoas. Alguém que é um filho de Deus porque talvez ele é bom, porque ele não faz mal a ninguém segundo ele. Você vê? Ele é bom segundo ele. Ele não faz mal a ninguém segundo ele. Ele obedece tudo, ele paga os seus dízimos, paga as suas ofertas lá na sua igreja, então ele vê que ele é um filho de Deus. Alguém pode considerar-se ser um filho de Deus porque ele outrora estava no Islã, então se converteu para o cristianismo, agora se vê como filho de Deus. Ou estava no cristianismo, se converteu para o Islã, então ele agora acredita que é um filho de Deus. Alguém crê que ele é um filho de Deus por ele se converter de uma religião para uma outra religião, ou de uma denominação religiosa para uma outra denominação religiosa, ou então dele se converter de um paganismo, um outro paganismo mundano para um outro paganismo cristão, a qual eles chamam de igreja. É desta maneira que as pessoas classificam, desta maneira que as pessoas acreditam
que alguém torna-se um filho de Deus? Alguém que estava no álcool, alguém que estava na droga, alguém que estava no mundo da prostituição ou no mundo do cigarro e assim em diante. Quando esta pessoa abandonar aquele outro mundo para ir se converter para um outro mundo, seja ela evangélica ou pentecostal ou algo do gênero, ele poderá acreditar que ele tornou-se um filho de Deus. Você vê? Um prisioneiro que trocou de cela acredita ser um filho de Deus. A igreja é uma cela, a religião é uma cela de Satanás. É a mesma prisão, mas celas diferentes. O mundo da prostituição é uma cela de Satanás. A igreja católica é uma cela de Satanás. As igrejas pentecostais é uma outra cela de Satanás. As igrejas pentecostais, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas anglicanas, as igrejas metodistas são diferentes celas de Satanás para o mesmo aprisionamento. Alguém que está no mundo da droga está em uns compadres de Satanás. Quem são os celas de Satanás, a qual é a religião das nações assim diante? Os carcereiros são todos os líderes religiosos. Esses tipos Josué, Honório Cutano, Simão Lutumba, profeta Eliseu, Marcos Feliciano, Edir Macedo, Vladimir Santiago, são os de Satanás que estão a aprisionar todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro antes da fundação do mundo para a Assembleia de Deus, Deus é vivo, Deus é amor, bom Deus, e assim em diante. São diferentes celas. O mundo da droga é uma outra cela de Satanás. O mundo da prostituição é uma outra cela de Satanás. O mundo do sexo é uma outra cela de Satanás. Mas com diferentes compartimentos. Tudo é uma cela de Satanás. Tudo é o mesmo Satanás. Alguém que para de beber, para começar a fumar, ele não se tornou um filho de Deus. Alguém que, por exemplo, você vê, então, um filho de Deus, o que faz de alguém ser um filho de Deus, não é ele de abandonar o sexo, não é ele abandonar a droga, não é ele abandonar o assalto à mão armada, ou é abandonar a política e se converter em uma religião, ou em um outro vício que ele faz de um filho de Deus. O que faz de alguém um filho de Deus é quando esta pessoa identifica, reconhece na sua geração o único homem que é combatido por todos os religiosos a nível do mundo. Alguém se torna um filho de Deus quando ele reconhece e identifica o único homem que o mundo inteiro, as religiões, os líderes religiosos, os governos, as ONGs combatem. Você, em uma geração, não procurar um homem que fala bonito. Você não deve procurar um homem que fala coisas boas. Um homem que fala coisas que depois vão acontecer, que você identificar tal homem, você vai pensar que você vai se tornar um filho de Deus. Alguém torna-se um filho de Deus quando ele identifica, reconhece o único homem em uma geração que é rejeitado, não por uma outra coisa, não, mas devido à mensagem. Qual é o homem na terra que é combatido e rejeitado devido que ele faz, ou devido ao que ele prega? É este homem que você identificar a se tornar um filho de Deus. É reconhecer que você torna-se um filho de Deus. Uma outra maneira, você é um católico, és um protestante, és um benanista, és um alcoólatra, és um drogueiro, és um prostituto, és um político, mas não um filho de Deus. Este é o tema capital, o que faz de alguém um filho de Deus. Pastor Deltamar, Pastor Deltamar, o que faz de alguém um filho de Deus? Ok, apóstolo José e pastor Builão, é um prazer estar com os irmãos novamente. Uma muito boa noite ou muito boa tarde àqueles que estão nos ouvindo. E
O que os irmãos estavam a dizer é a exata verdade, é a palavra de Deus, é a revelação para os nossos dias. Nós sabemos que o mundo está esta confusão, e no meio desta confusão, as pessoas, elas já não sabem mais o que é Deus e o que não é Deus. As pessoas estão chamando as obras do diabo como se fossem obras de Deus. E quando elas se deparam com as obras de Deus, elas não podem reconhecer, e até diz ser obras do diabo. Isto é natural, se vê hoje porque o diabo enganou a humanidade por meio das igrejas, por meio das religiões, e as pessoas estão acostumadas com as falsidades, e quando elas encontram a verdade, elas não identificam. Eu digo às pessoas que estão nas igrejas, nas religiões, que seguem os seus próprios pensamentos, pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, nasceram nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, nas igrejas branamistas, e elas pensam que estão na verdade, mas o fato é que essas pessoas nasceram dentro da falsidade, elas cresceram ouvindo falsidades, ficaram velhas ouvindo falsidades e pensam que é a verdade. Os católicos pensam que tem a verdade, os protestantes pensam que tem a verdade, os evangélicos pensam que tem a verdade, e cada religião, organização da Terra, em si pensam que tem a verdade, e eles têm as suas convicções, baseado em livros sagrados, baseado em teologias, baseado em tradições, até mesmo baseado em achismos e em pensamentos. E pensam que todas essas pessoas que estão sobre a Terra são filhos de Deus, mas nem todos que estão sobre a Terra são filhos de Deus. O fato é que todos nós somos criaturas de Deus, tanto os seres humanos quanto tudo que é vivo sobre a Terra são criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, reconhecido por Deus como filho, essa pessoa precisa reconhecer o profeta que Deus envia para a sua geração. Mesmo que uma pessoa esteja numa igreja católica, protestante, evangélica, branamista, mesmo que ela esteja no erro, que seja o erro no sentido carnal, no mundo carnal, ou mesmo que ela esteja no erro espiritual com as igrejas, mas se ela é uma filha de Deus, se nela há semente de Deus, o tempo chegará quando ela reconhecerá a voz do seu pai. Como estava a dizer muito bem o pastor Builão, o filho, ele consegue identificar a voz do seu pai, mesmo que seja por qualquer telefone, não importa o telefone. O filho, quando ouve a voz do seu pai, vai reconhecer independente do telefone pelo qual o seu pai fala. Este telefone é como os profetas. E um dia Deus falava por meio de Noé. Os filhos de Deus lá reconheciam a voz do seu pai, Deus, em Noé. Aqueles que não reconheciam Noé, era a prova, era a evidência de que eles não tinham o Deus de Noé como seu pai. Eles não eram filhos de Deus como aquelas 7 pessoas que haviam acreditado em Noé, haviam reconhecido a voz de Deus por meio daquele telefone, daquele homem chamado Noé. E um mundo com bilhões de pessoas, a prova de que só havia 8 filhos de Deus, porque estes, 8 com Noé, esses 7, reconheciam a voz do seu pai por meio de Noé. E os outros não reconheceram. Isto mostra que eles não tinham o mesmo pai que Noé e os demais tinham. Então, um outro dia, Deus falava por meio de um outro tal profeta, como, por exemplo, por Elias. E os filhos de Deus lá reconheciam a voz do seu pai em Elias. Deus poderia falar por meio de Moisés. Moisés poderia agir de forma estranha no seu tempo. Mas os filhos de Deus lá, como Josué e Caleb, poderiam reconhecer a voz do seu pai em um homem chamado Moisés. Mesmo que este homem, este filho de Deus, tenha andado com o profeta, e quando Deus troca o telefone, o chip continua o mesmo. E quando Deus troca o homem, quando Deus troca o profeta, ou quando Deus troca o telefone, já que nós estamos fazendo essa comparação, um filho de Deus é capaz de identificar a voz do seu pai por um outro telefone, por meio de um outro profeta.
Nós vemos isto com Caleb. Caleb que andou com Moisés durante 40 anos no deserto. Mas o tempo do ministério de Moisés terminou. Moisés foi recolhido. E agora Deus já falava por um outro telefone, que era Josué. E o menino de Deus que andou, que reconhecia a voz do seu pai por meio de Moisés, agora reconhecia a voz do seu pai por meio de Josué. O mesmo aconteceu com Apolo, que um dia andou com João Batista. Poderia reconhecer a voz do seu pai por meio de um homem chamado João Batista. Um homem simples, que vestia de forma simples, falava de forma simples, não tinha um linguajar polido, não tinha palavras bem colocadas para colocar em suas pregações. Ele poderia chamar os religiosos do seu tempo de serpentes, de raças de víboras. Ele poderia chamar de árvores infrutíferas. Ele poderia falar de machado e de árvores pegando fogo. Mas aquele homem chamado Apolo poderia reconhecer a voz do seu pai e um homem chamado João Batista, porque Apolo era um filho de Deus. E quando João Batista sai de cena, este Apolo andou por um tempo, até ele ouvir novamente a voz do seu pai já por um outro telefone, por um outro homem chamado Paulo. Então Deus teve muitos telefones na terra, pelo qual ele falou aos seus filhos em cada geração. Hoje Deus fala por meio de um homem chamado Cacô Filipe. E se você já tem ouvido as entrevistas do profeta Cacô Filipe, se você já tem lido o livro do profeta Cacô Filipe, você já tem ouvido explicações, e mesmo assim você não reconhece a voz de Deus em Cacô Filipe, é uma grande evidência, são provas, são sinais de que você não tem em você a semente, que você não é filho, você é uma criatura. Mas aquele que ouve a voz do seu pai, mesmo por um profeta diferente, por um telefone diferente, ele é capaz de reconhecer. Se os filhos de Deus, da geração de Uliabrana, ainda tivessem vivos aqui, alguns deles, e a prova de que eles seriam filhos de Deus é que a mesma voz que falava pelo um telefone, um homem chamado Uliabrana, e que está a falar aqui hoje, por meio do profeta Cacô Filipe, ele reconheceria. O que acontece com todos esses perversos branamistas, como o Evaldo Frank, o Joaquim Gonçalves, o César Augusto, Osmar Rodrigues, Raimundo Maia, Febrônio, Vanderlei, homens tais como o José Brana, Billy Paul, e todos aqueles homens que dizem pregar a mensagem de Uliabrana, que tem 30, 40 anos no branamismo, por que eles não podem reconhecer que aquele que falava por meio de Uliabrana, aquele mesmo Deus que falava por meio de Uliabrana, é o mesmo agora que fala por meio de Cacô Filipe? Esta é a evidência de que estes homens não têm a semente neles. Eles não são da mesma espécie. E o profeta Uliabrana, já no seu tempo, dizia que aves da mesma plumagem devem voar juntas. Então, que as águias vá voar com as águias. E que os corvos vá procurar o companheirismo, a companhia dos corvos. Que os peixes de Deus vá procurar a companhia dos peixes em águas profundas e limpas, e que todos os sapos da terra, todos os caranguejos da terra, vá procurar a companhia dos sapos nos pântanos. E os pântanos aqui são essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Se você é um sapo, nós não vamos obrigar você a vir para o junto dos peixes. Se você é um sapo, é compreensível que você queira os pântanos. Se você é um sapo, é compreensível que você clame pelo pântano, que você goste de estar no pântano, e até você agradeça a Deus por estar no pântano. Se você é um sapo, você vai dizer: ó Deus, obrigado pela minha igreja católica. Ó Deus, obrigado pelo meu Papa Francisco. Se você é um sapo, você vai dizer: ó Deus, obrigado pela minha igreja protestante, batista, presbiteriana, anglicana, luterana. Se você é um sapo, você vai agradecer a Deus pelas suas igrejas, muitas igrejas evangélicas ou branamistas. Mas se você é um filho de Deus, você perguntará: onde é que está o profeta? Onde é que está o profeta dessa geração? Eu tenho lido na Bíblia que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Eu tenho lido na Bíblia, em Amós 3:7, que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu tenho lido na Bíblia que por um profeta Deus tirou Israel da terra do Egito e por um profeta o povo foi guardado. Eu conversava hoje com um pagão branamista
e ele estava a me dizer que Josué não era profeta. Eu fiquei assustado, como que um pastor branamista pode dizer tal coisa? Isto é um absurdo, é o mesmo que um evangélico dizer que Jesus não era um profeta. É o mesmo que um evangélico dizer que Paulo não era um profeta. Esse pastor branamista se diz muito intelectual e muito inteligente, veio me dizer hoje que Josué não era um profeta. Eu disse, mas como que Josué não era um profeta? Josué tinha uma mensagem como Moisés. O mesmo Deus que falava com Moisés era o mesmo Deus que falava com Josué. E Deus disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. O mesmo anjo que apareceu a Moisés no Monte Horebe era o mesmo anjo que apareceu a Josué. E Oséias 12:14 diz que por um profeta chamado Moisés, Deus tira Israel do Egito, e por um profeta este povo é guardado, este é Josué. Nem mesmo mostrando as escrituras para esse pagão branamista, ele estava de acordo que Josué era um profeta. Isto mostra, é a evidência, a prova que é um sapo, é um caranguejo. Ele não consegue compreender uma coisa tão simples. Eu perguntei a ele, os profetas mensageiros não têm o assim diz o Senhor? E Josué, assim como Moisés não tinha o assim diz o Senhor? Então, essas coisas que nós estamos vendo hoje é porque a humanidade está embriagada com esse monte de religião e de teologia, a ponto de um pastor branamista que diz conhecer a mensagem de William Branham dizer tal coisa, que Josué não era um profeta. Como eu estava dizendo, se você está feliz por ser um caranguejo, que você vá às poças de lama, que você vá aos pântanos, viver com os caranguejos. Mas se você é um filho de Deus, quando Deus falar, não importa por qual homem ele vai falar, Deus é soberano para levantar um homem na terra e ele falar por meio deste homem. Não importa a sua grandeza, não importa a sua riqueza ou a sua pobreza, Deus pode falar por quem ele quiser. Um dia ele falou por profetas de Israel, outro dia ele falou com profetas da Europa, outro dia ele falou com profetas aqui na América. Hoje Deus é soberano para falar por meio de um telefone, um homem negro na África, da menor raça da terra, da menor família da África. Deus levanta um homem para ser o seu profeta. Então, se você já tem escutado as explicações sobre a mensagem do profeta Cacau Filipe, se você já tem ouvido as entrevistas do profeta, já tem lido o livro do profeta, e mesmo assim você diz, eu não vi nada aí. Este Cacau Filipe está contradizendo o William Branham. Este Cacau Filipe está contradizendo a Bíblia. Ele até diz que ele é maior do que Jesus de Nazaré. Se você ainda não viu nada, é uma evidência, é uma prova de que você não é um filho de Deus e não pode reconhecer a voz de Deus por meio de um profeta. Os fariseus ouviam Jesus, eles até iam até Jesus para ouvir os seus sermões, ouvir as explicações de Jesus. Eles estavam lá quando Jesus fazia os muitos milagres, mas ele dizia, eu não vejo nada, e os milagres que esse Jesus faz é pelo poder de Beelzebub. E eles poderiam dizer muitas coisas a respeito de Jesus, e ele dizia, o nosso pai é Abraão, mas Jesus disse, o vosso pai é o diabo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos aqueles que iam ouvir Jesus, depois de todas as explicações, depois de ter contato com a mensagem do profeta Jesus de Nazaré, e eles não acreditavam, era evidência, a prova que eles eram caranguejos. E os caranguejos voltavam para os seus pântanos dos fariseus. Os caranguejos, os sapos, voltavam para os seus pântanos dos fariseus, dos helenistas, dos herodianos, dos essênios. Mas todos os filhos de Deus que lá estavam, que não eram muitos, havia lá um Pedro, um João, um Zaqueu, uma mulher samaritana, havia alguns homens e algumas mulheres que poderiam reconhecer a voz do seu pai por meio de um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós não estamos no tempo de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui no tempo do profeta Cacau Filipe. E se há filhos de Deus no catolicismo, se há filhos de Deus no protestantismo, nas igrejas evangélicas, nos branamistas, no islão, no judaísmo, no hinduísmo, aonde quer que haja um filho de Deus, quando ele tiver contato com esta mensagem,
quando ele ouvir pela primeira vez o som, a voz do seu pai, por meio de um outro telefone, já não é mais os telefones citados na Bíblia, já não são mais os telefones citados na história, mas quando ele ouvir a voz do seu pai por meio de um outro telefone agora, Cacô Felipe, ele reconhecerá que é o seu pai falando, significa que ele é um filho de Deus. Também vou concluir dizendo, essas pessoas que ficam dizendo nas igrejas, os pregadores, pastores, anciões, que ficam dizendo que os nomes dos filhos de Deus são colocados no livro da vida quando você aceita Jesus em uma igreja. Isso não é verdade. A Bíblia mostra que os nomes dos filhos de Deus foram colocados no livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é o livro do profeta vivo de sua geração. Não é um livro imaginário no céu, mas é a mensagem de um profeta. A mensagem do profeta é o livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro para a sua geração. Ou seja, o livro de Isaías era o livro da vida em sua geração. Os 4 evangelhos de Jesus era o livro da vida na sua geração. Os sermões de Uliebrana era o livro da vida em sua geração. Hoje, o livro da vida do Cordeiro é a mensagem do profeta Cacô Felipe. Então, quando você ouvir as pessoas dizendo que o nome de tal e tal pessoa foram escritos no livro da vida quando ele aceitou Jesus numa igreja, isto não é verdade. Mas os nomes daqueles que vão ser salvos e os nomes daqueles que não foram salvos, eles foram ou não foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E quando um profeta está vivo sobre a terra pregando, é como uma chamada. Eu me lembro que quando eu era um garoto e ia à escola, todos os dias a professora fazia a chamada na sala de aula para saber qual aluno que estava presente ou não. E o meu nome era ouvido e eu tinha que dizer: presente, professora, eu estou presente. Quando um profeta está na terra a pregar sua mensagem, os nomes dos filhos de Deus são ouvidos. E um dia, um certo homem em tal lugar ouviu o seu nome, ele diz: presente, eu estou aqui. Um outro homem em Angola, um outro homem lá no Congo, na Costa do Marfim, no Brasil, e aonde houver filhos de Deus. Quando esse profeta está pregando, é a chamada para os filhos de Deus dizer: eu estou presente, eu estou aqui, eu ouvi o meu nome. Mas se você ouve a mensagem do profeta Cacô Felipe e você não ouve o seu nome, quer dizer que o seu nome não está nesta lista, não está no livro da vida. Como eu estava dizendo, os nomes dos filhos de Deus são postos no livro da vida antes da fundação do mundo. E aqueles que vão à perdição, os seus nomes não foram postos no livro da vida antes da fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 13. Então, que mesmo que um homem, uma mulher, hoje está nas igrejas, hoje está no mundo, ele não tem uma vida de cristão, ele não conhece a mensagem do profeta Cacô Felipe, é como que ele esteja no estado, numa condição daquele filho pródigo, de quem falou Jesus, mas um dia ele vai ter que retornar. Um dia ele vai ter que retornar para a casa do Pai. Ele estava sujo, ele estava rasgado, ele estava faminto, ele estava perdido, mas no dia que ele retornar, o Pai vai recebê-lo de volta, o Pai vai abraçá-lo, o Pai vai limpá-lo, vai dar um banho nele, vai colocar uma nova vestimenta, vai colocar um anel no seu dedo, vai matar um grande bezerro para fazer uma festa. Por que isso? Porque é um filho que está retornando à casa do seu pai. Aquele homem não poderia dizer que aquele jovem não era o seu filho. Aquele filho não poderia dizer que aquele homem não era o seu pai. O pai conhecia o seu filho e o filho conhecia o seu pai. Mesmo ele estando sujo, rasgado, magro, doente, o pai poderia dizer: este é meu filho que estava perdido. Há muito tempo ele estava perdido, mas hoje ele retorna. Aquele filho poderia estar muito longe do pai há muito tempo, mas ele poderia dizer: este é meu pai. Eu conheço meu pai. Eu conheço a sua voz. Então, hoje, Deus fala por meio de um outro telefone. Chama-se Cacô Felipe, mas o chip é o mesmo. Você trocou de telefone muitas vezes, mas o seu chip continua o mesmo. E quando você liga para o seu filho, mesmo que você demore a ligar, mas o seu filho vai dizer: este é o meu pai.
Vou concluir dizendo, e também é dito que aqueles que são limpos, que se limpe mais, mas aqueles que são sujos, que se suje mais ainda. Se você é um sujo, e não há em você semente de predestinação, não há semente de Deus em você, você não foi ordenado para a salvação, de acordo com Atos 13:48, você ficará dando ouvido ao Edir Macedo, você morrerá com o Edir Macedo, você vai morrer na igreja do Valdemiro, na católica, você morrerá no Islão, e você irá ao inferno, porque não há predestinação em você, não há semente. Mas se tiver semente em você, quando você ouvir alguma coisa sobre Cacau Filipe, até mesmo o nome, há pessoas que acreditou em Cacau Filipe porque ouviu o nome, outros acreditou porque viu a foto do profeta, outros acreditou porque ouviu falar do profeta, nunca tinha lido a mensagem do profeta, e simplesmente por um ponto, um sinal, ele já acreditaram. Outros acreditaram porque viu um vídeo de 8 minutos. E nós estamos vendo que o que acontece é que hoje aconteceu em cada geração. Um filho pródigo que estava longe da casa do pai, estava precária, reconheceu a voz do seu pai quando Jesus falava na cruz. Jesus não estava pregando na cruz, Jesus não estava dando entrevista na cruz, Jesus não estava explicando os grandes mistérios da Bíblia, Jesus não estava explicando os grandes mistérios da sua vinda, Jesus estava na cruz gemendo para morrer. E, em poucas palavras, um filho de Deus poderia reconhecer a voz do seu pai. Bem, mas Jesus não estava fazendo grandes coisas, Jesus não estava curando os enfermos lá, Jesus não estava ressuscitando os mortos. O Anás, o Caifás, viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram os muitos sermões de Jesus, os grandes milagres de Jesus. O Anás, o Caifás, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles estavam presentes quando Jesus fazia as grandes coisas na terra. Mas ele dizia, nós não entendemos o que este homem está dizendo, ele está nos insultando, ele fala mal da nossa igreja, ele fala mal dos nossos sacerdotes, ele diz que o nosso pai é o diabo, ele diz que nosso profeta não é Moisés. Mas um outro simples homem, que tinha o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Jesus estava na cruz, gemendo para morrer. Não falava nada grandioso. E um homem que estava lá disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O que era isso? Era um filho de Deus. Um filho de Deus ali. E não precisava de muita coisa para ele reconhecer a voz do seu pai. Não precisava o seu pai dizer muitas coisas. O filho consegue reconhecer o seu pai apenas com uma palavra. Só com o alô, o oi, o bom dia. O filho consegue reconhecer. E naquelas poucas palavras de Jesus na cruz, gemendo para morrer, o Filho de Deus, o ladrão da direita, poderia dizer, eu reconheço a voz do meu pai neste homem. Eu estou ouvindo a voz do meu pai neste homem. Ó Senhor, eu reconheço que tu é o Messias, que tu és o meu Salvador. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí está a diferença entre um filho de Deus, que pode reconhecer a voz do seu pai, e os grandes homens da terra, Anás e Caifás, que estavam com Jesus muito tempo, andaram com Jesus, vendo as suas pregações, e não viram nada lá. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não importa o que você fez no passado, mesmo que você esteja sujo, imundo, rasgado, aqui há uma mensagem para purificação, para branqueamento, para refino. Aqui está o perdão para os teus pecados. Aqui está a salvação, aqui está a libertação. Aqui está aquilo que você precisa para voltar à casa do Pai. A minha oração é que todos os filhos e as filhas de Deus que ainda estão presas, cativas nessas cadeias diabólicas chamadas igreja, com nomes de igrejas, elas possam reconhecer hoje que Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o seu Criador, fala hoje por meio de um telefone que o seu nome é Cacau Filipe e que Deus possa abençoar os seus filhos na terra. Amém. O que faz de alguém um filho de Deus? É este o tema tratado nesta noite. E Deus abençoe o pastor Deltamar, Deus abençoe o pastor Builão e você que nos acompanhou
Deus abençoe-te por ter a oportunidade de teres compreendido nesta noite o que faz de alguém um filho de Deus. Não é por ele ser um grande leitor da Bíblia, não é por ele guardar o sábado, não é por ele amar tanto a sua igreja, não é por ele cada domingo, cada sábado ser um dizimista e frequentemente ter um temor aí o pastor da sua igreja. Não é por ele outrora ser um homem da droga, ser uma prostituta e se converter a uma religião que faz de alguém um filho de Deus. O que faz de alguém um filho de Deus é quando ele identifica e reconhece o único homem na terra que todos os religiosos, todos os homens da terra, sejam os governos, a polícia, as ONGs, os diferentes líderes religiosos com diferentes doutrinas combatem e rejeitam. Quando você consegue identificar um homem que é só, um homem que não se associa com nenhum outro líder religioso, o homem que é o único no seu tempo, ele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. É este o homem que você deve identificar. Mas o que fez de alguém um filho de Deus no tempo de Jesus? Será que é por ele obedecer tudo quanto Moisés dizia? Será que era o que alguém era um filho de Deus? Alguém tornou-se um filho de Deus no tempo de Jesus? Por ele velar, obedecer tudo quanto os sacerdotes diziam? Ou por ele ter os livros de Moisés, de Samuel, de David, de Isaías, Malaquias em decor na sua mente? Como alguém poderia tornar-se um filho de Deus? Para diz a vontade de Deus é identificar o homem, é seguir tal homem que você poderia conhecer. E a única maneira que poderia te fazer se tornar um filho de Deus. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Nós ficamos por aqui e esperamos tê-lo em uma outra oportunidade. Amém.